Estou de volta para a terceira parte deste Notícia na Hora e ao meu lado já tenho o comentador Alexandre Costa, que trouxe até a antena alguns temas que passaremos a abordar. Muito boa tarde, Alexandre. O primeiro Boa tema tarde. trazido está relacionado com as IPSS e com o apoio que as autarquias dão a estas entidades que, no fundo, acabam por ser uma resposta social. A seu ver, esses apoios estão a ser bem canalizados? Olá, boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Eu, hoje eu trazia este tema das IPSS, até porque é importante. Neste momento está a decorrer um novo aviso que começou agora em abril, de apoio no âmbito do programa de recuperação e resiliência, e que está focado naquilo que é a mobilidade verde social. No fundo, é também as instituições de solidariedade social poderem também entrar neste objetivo que é europeu, que é da mobilidade mais verde, mais sustentável, mais amiga do ambiente. E nesse sentido já houve dois programas que foram lançados pelo Governo e neste momento existe um novo programa que decorre agora no mês de abril e a junho. É um apoio bastante interessante, em que as GPSS têm uma oportunidade de remodelar ou melhorar as suas frotas com esta questão da parte da viatura elétrica, com este selo mais verde, mas além disso também temos o aspecto da segurança, viaturas mais recentes, mais modernas, que muitas vezes as instituições têm dificuldades em renovar as suas frotas devido ao elevado custo de viaturas. Por isso esta é uma oportunidade que está aberta e tem aqui um grande incentivo, e ainda bem, do Governo Central no âmbito do PRR. Mas depois há ali uma fatia fica a cargo das instituições. E todos sabemos que estas instituições também vivem com muitas dificuldades e devemos também recordar que o PRR tem também como principal fator o facto de ser para a recuperação daquilo que foi o Covid-19 e estas instituições nesse período também viveram graves dificuldades. Recordar que não poderiam, na altura, fazer os seus eventos de angariação de fundos, estavam privados de uma série de atividades, até inclusive o caso dos centros de dia e centros de convívio também, os próprios utentes não podiam frequentar. Por isso, as creches estiveram fechadas, tirou-lhes alguns rendimentos, alguma operacionalidade, alguma capacidade de obtenção de receitas. Por isso, este programa encaixa-se perfeitamente e acho que é bem direcionado para estas instituições. Mas existe ali uma fatiazinha que era importante que as autarquias também estivessem ao lado destas instituições. Por isso, aquilo que eu hoje trazia aqui, no fundo, é também aqui um alerta para que os municípios do nosso país, mas mais aqui da nossa região, possam estar a completar e também estar ao lado destas instituições que tanto fazem pelos municípios e pela região. No que diz respeito e à sua pergunta, se os fundos são bem canalizados. Eu acho que qualquer fundo que seja colocado na mão destas instituições é bem colocado. Em princípio, terá haver sempre uma outra situação que possa não acontecer. Mas em princípio, eu penso que sim e acredito que sim e acho que está também no espírito dos municípios e do governo que esses fundos sejam alocados com o princípio de ajudar e um princípio solidário. Aqui a questão poderá ser outra, é Se há saber se... igualdade. Exatamente. Ok. Aqui a questão... Era essa a minha questão, Pronto, exatamente. aí o problema será, por Nessa vezes... distribuição de fundos. Exatamente, isso é que às vezes traz aqui algum... Pronto, é difícil às vezes avaliar. Eu sei que quando entramos nestes modelos de distribuição de verbas e de apoios, subvenções, subsídios, é muito difícil conseguirmos ter uma igualdade plena, porque as realidades das instituições, os contextos momentâneos, os contextos até do local onde estão inseridos, da população que frequenta, tudo isso por vezes cria realidades diferentes que as expectativas das instituições e também dos municípios e do governo às vezes não são possíveis todas se alinharem. Mas temos que fazer um esforço nesse sentido, não é? Tem que haver uma base, pelo menos, que a gente tenha a certeza
ou pelo menos que os princípios que nós lançamos para cima da mesa sejam transparentes e que toda a gente os entenda. E quando isso não acontece logo à partida, então depois será muito mais difícil no final termos essa igualdade e justiça. Esse poderá ser então o ponto de partida para o outro tema que o Alexandre trouxe, que foi o Tribunal de Contas, que apela à transparência na regulamentação por parte das autarquias. Sim, no fundo os temas estão bastante ligados e por isso também que escolhemos, e até acho que hoje também saíram mais algumas notícias na imprensa, já saíram na sexta-feira e hoje estão a sair mais algumas relativamente a este relatório, que vem precisamente dar nota disto. Vem dar nota de que há necessidade e os municípios devem ter aqui fazer um esforço no sentido de ter regulamentos concretos para que toda a gente possa perceber aquilo que está a acontecer e a forma como são distribuídos estes subsídios e também que também as instituições possam ser conhecedoras daquilo que podem esperar nessas candidaturas. Eu vou-lhe dar um exemplo relativamente a este aviso do PRR da mobilidade verde social. Eu sei de instituições, por exemplo, que neste momento não estão disponíveis para avançar porque não conseguem aquela tal fatiazinha que lhes cabe a eles. E se houvesse aqui um programa da mesma forma como o Governo foi transparente neste aviso que diz se o carro tiver 7 lugares é X, se tiver 9 é X, e pronto, e tem as coisas todas devidamente tipificadas de como é que funciona, eu acho que as autarquias, os municípios devem também fazer da mesma forma. E devem ser também motivadores, né, para além disto, daquilo que é a ação a nível central do governo, também a nível local, também eles também motivarem e incentivarem as instituições a percorrer este caminho da mobilidade verde, da melhor segurança, de condições, e nomeadamente esta que está mais destinada à população sénior, que sabemos que cada vez tem vindo a aumentar. Posso lhe dizer que no Conselho de Passos Ferreira, onde resido, nos últimos censos, a população com mais de 65 anos cresceu 40 e tal por cento, quer dizer que sabemos que a esperança de vida está a aumentar, ainda agora saíram dados que aumentou mais quase um ano e pico. Por isso nós temos que criar cada vez mais condições para os nossos séniores. E este é um bom programa e relativamente a esta questão do Tribunal de Contas, vem precisamente chamar a atenção disso e diz mesmo claramente que há municípios que não têm regulamentos, que desenvolvem projetos com cartas sociais desatualizadas, que deviam ser atualizadas antes, e que isso põe em causa os princípios da transparência, da equidade, até da própria concorrência entre instituições. E, no fundo, apelar a que cada vez mais se possam fazer estes regulamentos que levem a uma justiça. E na área social, se nós temos que ser justos em tudo, mas na área social, então, temos que ser mais exigentes. Temos que ser, porque é uma área muito difícil, que exige muito, atravessa muitas dificuldades no nível financeiro e económico. Então é muito importante que haja estes apoios. O Tribunal de Contas vai até mais longe e recomenda ao Governo a criação de um regime jurídico para que isto não aconteça. Sim, também li. É tal questão que falava há bocadinho, que é a dificuldade que existe às vezes face de haver o controle das características também de cada instituição e de cada conselho, poder haver uma regulamentação nacional. Agora, pode haver uma regulamentação a nível nacional e que já existe em muitas áreas dos municípios, que diga é obrigatório ter um regulamento, claro, para atribuição e não ser, que também diz nesse relatório do Tribunal de Contas, faz uma advertência que em alguns municípios aquilo que estão a fazer é análises casuísticas, que é quando chega ao pedido, ok, vamos analisar, mas as coisas não podem funcionar assim, podem funcionar em situações de emergência, de uma situação que acontece, há um incêndio, uma inundação, um acidente e é preciso atuar. Ser mais emergente, não é? Na atuação. Caso,
Agora, naquilo que é a concepção base, o apoio, tem que estar Tem que ser tudo muito mais calculado. E aí sim, esse aviso e esse alerta do Tribunal de Contas parece muito interessante no sentido de dizer que se obriga que existam estes regulamentos, não é? Porque até depois há aqui, às vezes há contrassensos, que é o facto do Tribunal de Contas, por exemplo, chamar a atenção a alguns municípios sobre alguns programas que estão a desenvolver no âmbito do PRR, mas que entretanto há outro organismo do Estado que os aprova, Claro. sem exigir que regras. E aqui até podemos dizer que há uma coisa que tem influência, que é normalmente em alguns programas é preciso pareceres da rede social e alguns pareceres que são precisos juntar às candidaturas, e no âmbito do PRR permitia-se que se avançasse com as candidaturas sem os pareceres. Claro. Isso, depois agora o Tribunal vem agora também chamar a atenção a dizer que os parceiros não estavam juntos, ou foram aprovados depois, ou estavam desatualizados, quando o próprio Governo abriu aqui uma porta que se calhar, pronto, eu entendo que a pressa também neste momento, porque os programas do PRR têm de terminar em 2026, seja importante, mas tem que ser legalizada, porque podemos perceber algumas injustiças. Alexandre, outro dos temas que vai trazer à nossa antena é a habitação. A Aliança Democrática, o Governo, aprovou um conjunto de medidas para a habitação. A minha questão é, estas medidas tomadas pelo Governo vão solucionar os problemas da habitação ou apenas vão atenuar? Eu acho que nós não vamos conseguir, e é a minha convicção, não vamos conseguir resolver isto tudo de uma vez só. Okay. Isto é um processo que vai demorar algum tempo, até porque os próprios fluxos que temos neste momento, a migração, quer de entrada, quer de saída, também complicam aqui às vezes um bocadinho aquilo que é a expectativa e aquilo que é o trabalho que tem que ser feito. Mas uma coisa que todos sabemos é que existem problemas na habitação, temos habitação a menos daquilo que precisamos, e às vezes as pessoas às vezes questionam, mas tanta casa, porque é que isto está a acontecer, o que é que se passa? Antigamente havia tantas casas, agora não há. As coisas mudaram muito. A cidade onde eu vivo, as famílias nos últimos 30 anos mais que duplicaram, cresceram 120%. Enquanto eu sou oriundo de uma família com 5 filhos e vivíamos todos na mesma casa, passados 30 anos, não é? E eu tenho 2 filhos, mas nós somos 5 irmãos e cada vez são mais repartidos. Há uma mudança também a nível social que está a provocar também este aumento e esta necessidade de habitação. Depois também a própria independência hoje, todos nós hoje ouvimos falar de um maior número de pessoas a viver sozinhas. Os jovens também tentam, embora tenham dificuldades, mas também tentam viver sozinhos. Pois, esta é uma realidade que nós vamos ter, que temos neste momento e vamos ter ainda durante mais alguns anos. E aquilo que eu entendo é que são precisas medidas mais para agora, urgentes. Quer dizer, nós não podemos, se deixarmos chegar até aqui, não programamos isto antes, não podemos agora dizer que vamos programar outra vez para daqui mais 15 ou 20 anos. Temos de ter medidas rápidas. Eu acho que este programa lançado pela AD, que já trazia coisas do anterior, que não foi feito como tábua rasa, né? Que já havia coisas do anterior, acho que vem ao encontro daquilo que nós precisamos para uma atuação agora. Agora, é evidente que temos que continuar, isto acho que é um programa que não deve ficar fechado, temos que continuar a trabalhar. Um programa que beneficia sobretudo os jovens até aos 35 anos. As medidas são mais direcionadas para essa classe etária. Tem aqui algumas medidas para os jovens, em que eu destaco a questão do INT, que é uma medida também que já era praticada em alguns municípios, no caso de Passos Ferreira não, mas já era praticada em alguns municípios, e que eu penso que também é um incentivo para os jovens. Podemos às vezes falar que os valores não são muito grandes, mas é mais uma ajuda. É uma ajuda. Depois também a questão da garantia naquilo que é o valor que por vezes os jovens não têm para dar de entrada dos 10%, médio. Sim. Também acho que é um bom incentivo. E é muito importante isso, e temos que pensar nisso, que tem a ver com a dificuldade que nós temos em fixar os jovens neste momento no nosso país.
E se nós ainda não conseguimos, a nível salarial, fazer com que eles olhem para o nosso país como um projeto de vida, temos que arranjar, pelo menos o Estado tem que tentar encontrar alguns mecanismos de compensatórios. É evidente que não podemos dar para isto como uma substituição do rendimento que se merece e que se deve ter no futuro, mas pelo menos nesta fase poder ter aqui alguns mecanismos de compensação. Porque temos que ter em conta também que, por exemplo, atualmente o preço do metro quadrado para a compra de uma habitação está altíssimo, está em valores se calhar nunca antes praticados. E para um jovem que está em início de vida, temos que concordar que é muito difícil. É difícil, os preços são muito elevados. Quando nós, há meio de anos, 10 anos, víamos os preços do Porto e da Maia, ficávamos todos preocupados. E agora na região estão a ser Mal praticados. sabíamos que nos ia entrar pela porta dentro em tão pouco tempo. E hoje vemos preços bastante altos. É natural, há uma pressão muito grande. Isto é natural porque Não é sei. pela falta de habitação. Por isso é que eu acho que este programa tem esta vantagem, que é a tentativa de inserir rapidamente soluções no mercado para que possa haver habitação pronta o mais depressa possível. E isso vai tirar um bocadinho de pressão. E eu, nesse sentido, há aqui 2 ou 3 medidas, e uma delas, aliás, são 2 que se ligam, que têm a ver com a maior responsabilidade das autarquias naquilo que são os programas de, mesmo até ao nível do Biru e aquilo que são as candidaturas que estão a fazer. Haver uma parte em que as autarquias neste momento não esperem por respostas e possam assumir, Claro. tendo a garantia que estão a cumprir toda a legislação, que possam assumir para que os processos andem mais rapidamente. E aí estamos a falar, eu vi aqui, são à volta de 40 mil casas, 25 mil que já serão disponibilizadas e mais 40 mil que poderão estar em análise e que o Governo quer que sejam desbloqueados esses processos nos próximos 30 dias. Depois também aqui para quem não quer comprar, que também é uma opção, e o nosso mercado também em Portugal também não é, contrariamente a alguns países, o nosso mercado do arrendamento não é muito não é muito aceito, porque as pessoas têm mais a tendência para a compra, porque também Investir em algo próprio. Sim, porque a própria regulamentação também para os investidores no âmbito do arrendamento não é muito clara e há muitas oscilações. Um ano deixam fazer aumentos, o outro ano não Sim. deixam, e às vezes o Estado interfere muito naquilo que é o mercado. E depois também havia outros condicionalismos relativamente à questão da porta 65, que também acho que foi uma boa medida, que foi que retirar os limites do aluguer, é evidente que tem ali uns limites, mas de qualquer maneira o que acontecia é que tinham um valor, mas depois este Porta 65, quando chegávamos ao Porto, chegávamos a Lisboa, nunca funcionava porque os valores das rendas eram muito mais altas. Claro. E os jovens não podiam aceder. Isso também penso que é uma excelente medida. Eu acho que a questão do IVA também, a redução do IVA, e depois havia outra questão que eu também acho que é muito importante, que tem a ver com o alojamento para estudantes. Aqui o Governo tem que encontrar mesmo uma solução muito rápida, tem que encontrar modelos de construção de parques residenciais para os estudantes, porque estamos a falar, eles querem neste momento implementar em 2025, 2026 mais 18 mil camas. Eu não sei, mas estas 18 mil camas devem representar mais 6 ou 7 mil habitações que ficarão disponíveis, que neste momento são utilizadas por jovens em partilha. Estudantes que se deparam com valores de quarto altíssimos. Altíssimos. E depois isto tudo influencia o preço, não é? Para quem quer uma casa para alugar, por exemplo, no Porto, na zona universitária, se quiser morar ali, não pode, porque os preços estão a preços só para poder partilhar por 3 ou 4. E eu acho que estas medidas são muito interessantes, acho que podem potenciar aqui a redução desta crise que temos na habitação, mas como digo, não serão o fechar do problema, serão sim o início de uma resolução, e espero também que o Governo possa apresentar dentro de alguns tempos também um programa mais de fundo, que tenha aqui também outras perspectivas relativamente ao futuro da habitação no nosso país. Mas acho que foi dado, falando agora um bocadinho
em jeito desportivo, um bom pontapé de saída para este problema. Tal como ontem, Alexandre, foi dado um pontapé de saída relativamente às negociações do governo com a educação e com os professores, que finalmente parece que se chegou a um entendimento que agrada a classe docente. Sim, eu penso que. Eu, por acaso, ontem estive todo dia e tive reuniões à noite, não tive grande oportunidade. Os sindicatos estão bastante satisfeitos. Sim, eu já vi as notícias, já vi. O que eu acho é que há aqui um caminho e este governo, nesse aspecto, honra seja feita, que está-se a sentar à mesa. Eu sei que tem negociações muito difíceis. E nestes dias falava com uns amigos meus das forças de segurança e eles diziam: não acho que não vai ser possível. E eu disse: eu acho que sim. Não vai ser nem como o governo quer, nem como as forças de segurança querem. Eu acho que vão ter que fazer Chegar um caminho e vão ter que saber. Porque não há outra solução. Temos que chegar a estes entendimentos. Até porque as pessoas têm que estar bem com elas próprias, têm que estar tranquilas naquilo que estão a desempenhar as suas funções. Nós podemos andar toda a vida em conflito, toda a vida em luta, porque também depois não estamos bem. E depois também não transmitimos isso e não conseguimos desempenhar as nossas funções nas melhores condições. Eu acho que todas estas reivindicações das forças de segurança, dos funcionários públicos, dos professores, não põem em causa aquilo que é o nosso país, mas tenho a certeza absoluta que se forem mais bem reconhecidos, se estas negociações forem acontecendo e forem tendo resultados positivos, que também haverá outro ar, outra disponibilidade no nosso país, que é importante também. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada por ter estado na E nossa até daqui a companhia. 15 dias, Há 15 dias, marcamos encontro daqui a 15 dias. Obrigado. Fica então assim encerrada esta terceira parte do Notícia na Hora. Regresso já a seguir a um breve intervalo.